Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Eu me chamo Anne, sou do Brasil, Rio Grande do Norte, e quero junto com você compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Salmos de número 2, salmos de oração em função de todas as nações que neste momento estão passando por aflição, para que Deus nos livre e guarde toda a família. O convite a você é ouvir até o final e compartilhar com aqueles que precisam, em nome do Senhor Jesus. Faremos a ministração da palavra, logo em seguida a oração e um louvor. Diz assim: Porque os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis e, unidos, os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: Façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós os seus ventrículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e ridicularizá-los. No seu devido tempo, os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança e os confins da terra por tua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro, as espatifarás. Por isso, ó rei, sede prudentes, aceitai a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e tremor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são os que nele depositam sua plena confiança. Aleluia. Esses salmos, ele fala sobre o ungido de Deus. Davi era um homem ungido pelo Senhor e escolhido para reinar. Mas não se trata apenas de um salmo em que reflete a unção sobre Davi. Porém, esse é um salmo messiânico. Se trata também do eterno e superior, acima de todos os homens, Rei, que é o Messias. Esses salmos, ele está aqui dividido, por assim dizer, nós podemos dividir na rebelião humana contra Deus e o seu ungido, a resposta do Senhor à rebelião dos ímpios e o estabelecimento do reino messiânico, o governo divino e a responsabilidade humana diante da soberania divina. O Salmos 2, ele no Novo Testamento é citado, e o apóstolo Paulo atribui a autoria desses salmos a Davi. Lá em Atos, capítulo 4, o verso 25, você observa ele sendo mencionado. Esses salmos, ele é frequentemente usado no Novo Testamento em diversas passagens bíblicas, como Mateus 3:17, Mateus 17:5, Atos o já citado, 25 a 27, Atos 13:33, Romanos 1:4 e Hebreus 1:5 e capítulo 5, verso 5. Primeiro, eu gostaria de refletir sobre a rebelião das nações contra o ungido de Deus, contra o governo de Davi e, consequentemente, apresentando o futuro contra Jesus. Esse salmo ele nos ensina que há um questionamento dos ímpios. Por que os ímpios se enfurecem? A tradução ou transliteração para essa expressão enfurecem, ou os gentios se enfurecem, significam porque as nações se aglomeram, porque elas tumultuam. Os esforços humanos são em vão
quando nós o comparamos à unção de Deus e ao poder de Jesus. Ainda que a natureza decaída, pecaminosa, faça com que o homem tente governar sua própria vida, sem Deus ela é vazia e ela é sem valor. É claro que isso é fruto do pecado, revelado aqui de forma clara e objetiva. O salmista Davi diz que as autoridades se levantam e conspiram contra o Senhor e seu ungido. Ou seja, existem muitos homens, pessoas que têm a mente cauterizada pelo pecado, homens que não enxergam Deus como Deus soberano e muito menos enxergam os cuidados de Deus, mas entendem Deus como qualquer outro Deus dos deuses deles. Esses laços que são laços de amor referidos na Bíblia, como em Oséias 11:4 e Jeremias 5:5, para alguns não são laços, mas são algemas. O amor de Deus para alguns é negado, enquanto Deus quer revelar o seu amor e a sua bondade para com todos, alguns rejeitam essa paternidade e essa adoção de Deus. Quando a Bíblia se refere a ungido, quer dizer justamente o Messias. Ele é ungido do Senhor. Davi foi ungido por ele, chamado e estabelecido, comissionado por Deus, referindo-se diretamente ao governo eterno de Cristo. Nós sabemos que há muitas perseguições contra pessoas que são estabelecidas para um propósito de Deus. E qual é a resposta do Senhor contra essas pessoas? Ou contrapondo o ponto de vista dessas pessoas que perseguem, que não aceitam, por causa das suas mentes cauterizadas, não aceitam a unção de Deus, não aceitam a submissão de Deus, não se sujeitam a Deus. Aqui vai a resposta. O salmista diz que Deus zomba deles. Observe o verso 4 e 6, que ele se ri dos céus. Ele zomba deles e na sua ira, no tempo certo, ele vai confundir essas pessoas. Ou seja, todos os esforços para não aceitar a Cristo, não aceitar a Deus e achar que tudo isso é balela, que a palavra de Deus é balela, que tudo que está acontecendo é balela, não se preocupem, porque haverá um cumprimento final de todas as profecias, onde o Senhor haverá de estabelecer o seu reino eterno na cidade de Jerusalém, no monte chamado Sião. E nós sabemos que isso vai acontecer. Quer o homem creia ou não creia nesta verdade, aqueles que creem nela andarão nela. E aqueles que não creem vão ter que pagar para ver. Deus se ri justamente por causa disso, porque as pessoas não acreditam, zombam e acham que tudo isso é brincadeira. Mas haverá uma prestação de conta no dia do Senhor. E deste dia ninguém vai escapar. Sobre o governo divino, ainda no verso de número 7 até o verso 9, a gente vai perceber essa unção de Deus, a unção se referindo sobre o decreto do Senhor sobre Davi. Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Pedes e te darei as nações por herança. Aleluia. Isso testemunha sobre o reinado de Davi. Mas a gente sabe que Davi, ele não foi eterno, ele morreu. Porém, o reinado de Cristo, ele é eterno. Aleluia. E nós sabemos que em seu reinado eterno, homens e mulheres que creram na sua verdade se estabelecerá e governará com ele para todo o sempre. Essa declaração ela nos mostra, nos ilustra a fragilidade de um poder humano frente
a soberania de Deus. Quem é capaz de resistir ao poder do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? A Bíblia diz nesses salmos que com sua vara de ferro ele rege as nações, ele despedaça as nações como um vaso de oleiro. A vara é um termo hebraico usado para designar a vara que é usada pelo pastor ao liderar o seu rebanho, ao reger o seu rebanho. Esta vara ou cetro. Então, Deus, ele está guiando o seu povo no caminho da sua verdade. E todos os povos verão que ele é o Senhor, que ele é Deus, que ele é o eterno, que ele é soberano. Ai daqueles que se revoltam contra as autoridades que são constituídas, ungidas, separadas, escolhidas e chamadas por ele. Nenhum ficará sem a sua sentença. Eu convido você neste momento a fazer uma oração juntamente comigo. Pai, em nome do teu filho Jesus, neste momento eu quero colocar, Senhor, a vida de todos os meus irmãos e das minhas irmãs diante do teu altar. E quero pedir, ó Pai, que o Senhor possa iluminar o entendimento de cada um, Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, convencê-los da tua palavra. A tua palavra é a verdade. Ó Deus, que o Senhor não permita que nos nossos corações haja uma falta de temor e uma irreverência à tua palavra, Senhor, mas que antes o Senhor nos convença da sujeição e submissão do nosso coração ao Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê a convicção de que somos teus filhos, filhos amados, que o Senhor nos gerou, nos estabeleceu em Cristo Jesus para uma nova aliança, Senhor. Que a gente venha a ter convicção de que nós em Cristo somos mais do que vencedores e abençoados através da unção do Senhor Jesus, que habita dentro de nós, permanece conosco até a eternidade. Abençoa cada lar, abençoa cada mente com o poder do teu Espírito Santo, Senhor. Quebra e despedaça por meio dessa unção todo o jugo do diabo. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu oro. Louve ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante, os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem,
as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu